Olá, galerinha do YouTube, bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Jota. Temos aula de segunda a sábado aqui no canal com foco no Enem. Então se inscreve no canal, curte, compartilha, entra no grupo do Telegram e receba as nossas apostilas. Dados os recados, vamos à aula de número 8, absolutismo. Roda a vinheta, João. Gente, entramos na Idade Moderna, terminamos os vídeos sobre a Idade Média, foram 3 vídeos, se você tem interesse de assisti-los, até para você compreender o que eu vou falar aqui, lembrando que é uma transição gradual, lenta e histórica. Clica no cardzinho, acompanha os vídeos de feudalismo, cruzada e alta e baixa Idade Média, para você não cair de paraquedas aqui na Idade Moderna. Dito isto, vamos lá. Absolutismo. O que era o absolutismo? Um sistema político que vigorou na Europa do século XVI ao XVIII. No século XIX, ele ainda existia, mas encontrou a sua queda, o seu fim. Então a gente destaca os anos de glória, os séculos de glória do século XVI ao XVIII, belezinha? Vamos desenhar esse mapa aí mental, lindo de bonito, que o João faz aqui nos vídeos. O que era esse sistema? Primeiro, ele tinha um soberano, a figura do rei, que centralizava todos os poderes e não prestava conta à sociedade. Simplesmente centralizava. Como que o resto da sociedade deixou acontecer? Por que foi interessante o absolutismo para a nobreza, para a burguesia, para o clero? Como que era interessante você centralizar todos os poderes numa única figura que não era sua? Vamos entender os motivos que levou cada um a apoiar? Primeiro motivo da nobreza, né? Apoiou para não perder as terras. Porque a gente estava vindo aí do século XIV, século XV, muitas revoltas camponesas, tomando a terra ali dos seus senhores, dos seus nobres. Lembra daquilo suzerania e vassalagem? Os nobres tinham muitas terras. E essas revoltas, a fome, a peste negra, as guerras, tudo que foi acontecendo, era motivo dos camponeses irem lá e tomarem as terras dos grandes senhores, dos grandes nobres. Então, um motivo mais que suficiente, né? Beleza, eu te apoio, você vai centralizar todo o poder, mas a terra continua sendo minha? Continua. Então, beleza, vai lá, eu voto em você. E a burguesia? Gente, a burguesia apoiou por uma razão muito óbvia. Centralização das políticas, né, monetárias e fiscais. Porque você teria uma única moeda, você teria diversos impostos, você teria taxa alfandegária. A gente está na Idade Moderna. O que a gente tem aqui? Formação dos estados nacionais, né? Você tem a centralização, o exemplo da Inglaterra, da França, da Espanha. Então é interessantíssimo a burguesia apoiar, porque eles estavam em ascensão com o ressurgimento urbano e o renascimento comercial. Olha para o rei, beleza, eu te apoio. Vai me beneficiar financeiramente? Vai, eu voto em você. Pode centralizar todo o poder. E a igreja? E o clero? Coisa óbvia também, financeiro. Eu apoio o rei centralizar todo o poder, porque eu continuo sem pagar imposto e cobrando várias taxas. A gente já sabe que mais pra frente essas taxas vão gerar aí a pontinha do iceberg para reformas protestantes, mas não é o vídeo de hoje. Hoje é só absolutismo. Vamos entender o absolutismo, que, pasmem, cai e cai demais no Enem. É cobrado tanto os teóricos quanto os principais reis, que eu vou falar agora. Vamos lá. Antes de falar dos teóricos absolutistas, beleza, eu consegui apoio da nobreza, da burguesia e do clero. E para funcionar na prática, o que eu tenho que fazer agora? Eu, rei. Eu, Jéssica, me tornei rei. Rainha, no caso, mas rei, né? O que eu tenho que fazer para funcionar? Eu tenho que acabar com o exército particular. Acabou. Agora quem comanda o exército sou eu e ele vai ser permanente. Então eu acabo com o exército particular. Eu proíbo diferentes moedas, porque eu tenho que unificar, eu tenho que centralizar. E eu fazendo tudo isso, eu padronizando a língua, eu padronizando a moeda, eu padronizando a cultura, eu tenho a administração do Estado na palma da minha mão. Não preciso de tanta gente junto comigo. Poucos ministros serão suficientes para dominar todo um vasto território. Funciona? Funciona, meus caros. Funcionou por séculos, do 16 ao 18. Lembra? Começo da aula eu falei? Se não falei, tô falando agora. Quem são os 3 principais teóricos absolutistas recorrentes nas provas de vestibulares? Maquiavel, Hobbes e Bossuet. Vamos entender cada um agora separadinho. Maquiavel, gente, dispensa apresentação. O Príncipe, sua principal obra.
que era basicamente um manual de como chegar no poder e se manter nesse poder, né? Tem aquela célebre frase: entre ser amado e temido, o monarca tem que escolher ser temido, não ser amado. Tem o que parecer bom, mas não ser bom de fato, né? Maquiavel era um grande defensor dos estados soberanos, e para que esse estado continue sendo soberano, tem que existir a continuidade do poder. Por isso, no começo eu falo, chegar no poder e se manter no poder, né? E ele também defendia uma política sem maldade. Não que a política deveria ser sem maldade. Para Maquiavel, a política era sem maldade. Por que ele faz isso? Para você fazer uma separação do divino, né? Aquele maniqueísmo, bem ou mal, eu ser punida, eu não ser punida. Então, para Maquiavel é isso. Você tem que chegar no poder, se manter no poder, ok? A principal obra é O Príncipe. Hobbes, vamos lá, Hobbes. Sou péssima com essas pronúncias, mas enfim, tem uma aula aqui no canal de filosofia, acho que é a aula número 6, se eu não me engano, do Casagrande, que ele explica sobre Hobbes, contrato social, Thomas Hobbes, whatever, continuando. A fuga da barbárie vem através desse contrato social, que é estabelecido pelo homem com o Estado. O Hobbes, ele vai fazer o seguinte, para ele, o que aconteceu antes do absolutismo, né, foi um período de barbárie, de selvageria, porque o homem é mau por natureza, né? Grande obra dele, o Leviatã. E ele defende que o Estado tem que ter o controle total para a ordem ser reestabelecida. Principal conceito aqui, falando do ponto de vista da história, belezinha? O último teórico absolutista que a gente destaca é o Bossuet. Bossuet, importantíssimo, porque ele fala do direito do divino dos reis. Direito divino dos reis. Para esse teórico, né, o poder do rei oriunda diretamente de Deus. Então ele é incontestável, porque se eu estou contestando meu rei, eu estou contestando meu divino, meu Deus. Então, olha, não pode contestar. E é isso mesmo, não pode, não vai. Finalzinho da aula. Principais reis que o vestibular vai te cobrar são os regimes absolutistas da Espanha, França e Inglaterra. Destaque da Espanha, 1469, com aquele famosíssimo casamento do Fernando de Aragão, rei Fernando de Aragão, e a rainha Isabel de Castela. Gente, pesquisa coisas sobre esses dois que vocês vão achar tanta curiosidade histórica, é muito interessante, mas não é pro vídeo de hoje. França, dinastia Bourbon, famosíssima, e a gente tem a consolidação do Estado absoluto com ele, o grande, o sol, o Luís XIV, o mais importante, o mais temido, o que mais personificou o Estado absoluto. Quer dar um exemplo de absolutismo? Não se engane, é ele, o rei sol, é ele, o rei sol, o rei grande, Luís XIV, ok? Inglaterra, Henrique VIII tinha um forte apoio da burguesia, né? Mais até do que a própria nobreza, e é o último destaque dos reis absolutistas. Como que todo esse conto de fadas da realeza acaba? No século XIX, com uma coisa chamada, principalmente, não só ela, mas principalmente Revolução Francesa, que abala todas as formas de governo da Europa e, junto com ela, iluminismo, que pregava o quê? A razão, a racionalização do homem. Então tem uma ruptura com o divino. Para o rei ter o poder centralizado, ele precisa da figura do divino. Então, se agora eu tenho um levante, uma mudança de mentalidade que busca racionalização, ele vai ser enfraquecido. Ele quem? O absolutismo. Então é isso, a aula de hoje é absolutismo. Começa no século XVI, vai até o século XVIII e no século XIX ele enfrenta a Revolução Francesa, o iluminismo, ele não aguenta e tem o seu fim, ok? Qualquer dúvida, escreve no comentário, chama a gente no Instagram, quiser trocar uma ideia, tamo aí. Até semana que vem. Se inscreve no canal. Tchau, tchau!